Quando as contas não fecham, colocar os gastos no papel pode te ajudar a descobrir para onde está indo o seu dinheiro. E quem vai nos dar dicas para fazer bem esse serviço é a Adriana Ferreira, que é gerente de banco e também professora de finanças pessoais. Adriana, primeiro eu preciso descobrir como eu estou gastando, não é? Isso. Então, a primeira coisa, antes de fazer um orçamento, é fazer um mapeamento das despesas diárias. Durante um mês, você pode usar, por exemplo, uma planilha Excel, ou mesmo um caderno, anotando tudo que você gasta. Ônibus, almoço, lanche, compras, tal. Todo mundo da família faz essa anotação. E você vai depois categorizar essas despesas. O que foi alimentação, transporte, presentes, para você poder classificar. Então, se você usa essa planilha aqui, por exemplo, o primeiro dia do mês, lanço meu salário lá, que é uma receita. E vou lançando todas as outras despesas, né? Ou recebimento de juros e tal. Quando eu coloco isso no Excel, ele pode me dar também um gráfico. Tá vendo essa pizza aqui? Ela vai dizer quais são as despesas, quantos por cento do que eu ganho eu estou gastando com dívidas, quanto é alimentação, quanto que são contribuições, educação e cursos. Então, depois desse mês mapeando as despesas, é que eu tenho condição de fazer o orçamento. Porque às vezes, quando eu vou fazer o orçamento sem isso, eu imagino que eu gasto, por exemplo, R$700 por mês no mercado e eu estou gastando 1.000. Então, mapeei, aí eu faço a gestão dos gastos. Veja onde é que eu posso diminuir despesas ou alocar melhor o meu recurso. Depois de saber onde estão os meus gastos, qual que é o próximo passo? Então, tem outra coisa importante. Esse é para o orçamento. Mas a gente também tem uma planilha aqui, que é um índice de endividamento. O que é o índice de endividamento? É aquilo que você já gastou, né? Então, você comprou, por exemplo, uma televisão parcelada. R$186 por mês. Está lá, 10 parcelas. Você vai colocar no cálculo de índice de endividamento todas as coisas que você já gastou e vai que ainda tem que pagar. E que tem que pagar. E a tua referência é isso, ó, o teu salário. No exemplo aqui, a pessoa ganha R$2.800. Ela trabalha em média 22 dias por mês. Quanto que ela ganha por dia? R$127. Isso passa a ser um referencial. Então, se eu ganho R$127 por dia, gastei hoje 250, teoricamente eu já gastei mais do que 2 dias de salário. No dia seguinte vai ter que segurar. Eu começo a mudar meu padrão de referência de consumo, principalmente para evitar o consumo por impulso, né? Essa referência do quanto eu ganho por dia, ela já traz uma outra clareza, a gente já tem uma outra noção do custo daquilo que a gente consome, né? Muda meu padrão de preço, né? Porque às vezes eu não tenho noção se aquilo é caro ou barato. Mas quando eu penso, tem que trabalhar 3 dias para comprar essa blusa, começo a refletir, né? Você vai avaliar quanto você trabalha nesses 3 dias, se vale a pena, né? Imprescindível. Então, esse índice de endividamento, coloquei as parcelas, eu vou fazer uma referência. Por exemplo, essa pessoa aqui, do que ela já gastou, sem considerar a despesa do dia a dia, ela tem que trabalhar mais de 1 ano para pagar aquilo que ela já gastou. E como é que acontece muito isso? Que a gente não deveria fazer, ou fazer em pouquíssimas parcelas. Começa pelo parcelamento das compras. Você vai numa loja, eles te oferecem 10 parcelas de R$100, mas você gastou 1.000. Só que como a parcela é 100, você começa a pensar assim, então vou comprar mais uma outra coisinha. E quando você vê, você vai somando um monte de parcelas e vai ter uma parcela no mês de 1.000. Vai gastar 10.000. Então é nesse sentido, tomar cuidado com o parcelamento. Ele não é ruim, mas é bom fazer em menos parcelas para ter essa gestão das despesas, né? Normalmente a gente faz muito isso de contabilizar só aquilo que pode pagar no mês, né? Só o que cabe no bolso, mas não pensa ao longo do tempo quanto efetivamente aquilo está custando. E quanto mais parcelas... Isso, mais às você vezes gasta. Você pensa, comprar uma geladeira em 12 vezes, é um produto caro. Mas ao longo desse ano, será que você vai comprar só essa geladeira? Isso mesmo. E aí vão acumulando as parcelas, né? Então vou trocar também o micro-ondas, vou comprar um fogão novo. Não que você não possa fazer, mas você tem que ter esse controle, ó. Já gastei o salário de 2 meses. Será que eu posso fazer outra compra agora ou tenho que esperar um pouquinho, né? Nesse sentido. Cada decisão de compra, pensar o que isso impacta no meu orçamento, certo? E daí tem um plano. A pessoa está endividada, vai fazer o quê? Vai procurar uma solução. Então, por exemplo, no caso aqui, ele mapeou todas as dívidas, né? Viu quanto que custa por mês cada dívida dele e ele vai fazer a gestão das dívidas maiores. Como é que ele vai fazer essa gestão? Ele pode, por exemplo, tomar uma decisão de saldar o cartão de crédito.
até o final do ano, digamos que o 13º, e cobrir os limites de cheque especial como? Fazendo um consignado. Isso é importante, troquei um custo maior por um menor. Mas eu tenho que mudar meu padrão de consumo, porque senão eu faço consignado, tenho aquela sensação de alívio, ai, minhas contas estão em dia, e gasto tudo de novo. Daí eu passo a ter 2 dívidas. Então é nesse sentido, o impulso de consumo que é a mais que você tem que administrar. E agora fim de ano, festa, presente, Natal. E até isso está na planilha, os presentes, que a gente não percebe. Tem que presentear? Claro que tem que presentear, mas isso é um valor monetário, né? Representa uma despesa. Então, também acompanhar isso. E o que a gente coloca aqui que é importante também é iniciar uma poupança, nem que seja uma pequena reserva. Porque quando você começa a poupar, você começa a dar mais valor ao dinheiro. Então, você pensa, guardei R$50 por mês. Não é muito, mas foi R$50 que eu deixei de gastar. Então, por exemplo, eu vou tirar férias. Eu vou guardando um pouquinho todo mês. Quando eu tirar férias, eu vou viajar, fazer o que eu preciso e volto sem estar endividado. Então, eu me programei para isso. E também para uma emergência, né? É sempre bom ter uma reserva. Aqui, ó, decisões a respeito do padrão de vida. Você pode começar a abrir mão das compras por impulso. Compras de consumo, assim, supérfluo, né? Por quê? Porque você não vai se endividar. Então, se você pensa, ó, se eu guardar esses R$50, daqui a um ano eu vou ter guardado R$600, você pode evitar de fazer comprar aquela blusinha, aquela sandalinha, qualquer coisa assim, que você daqui a pouco nem lembra que você comprou. Outra coisa, antes de ir às compras, a gente dá uma dica aqui que é bem engraçada. Dá uma olhada em casa no que você tem. Não é só de roupas ou calçados, até mesmo de alimentos. Porque às vezes, isso, abre, olha, agora eu vou sair às compras. Porque a gente tem a tendência de comprar coisas muito parecidas. Aí você vê um sapato maravilhoso, compra, chega em casa tem outro igual, ou muito parecido. Mas a fatura do cartão vai chegar de qualquer jeito, né? Então, o orçamento permite também que você decida com quantos por cento da sua renda você vive. Se você está gastando 80% do que você ganha e está conseguindo reservar 20% ou 10%, ou se você está gastando mais do que 100% do que você ganha, que infelizmente é a situação de algumas pessoas. Como organizar isso? Fazendo a gestão, o acompanhamento mesmo e tomando algumas decisões para enquadrar no teu orçamento. Para eu desenvolver uma planilha como essa, para eu criar esse hábito, eu preciso fazer isso diariamente? Qual deve ser a rotina de controle dos meus gastos? Olha, o ideal é que seja diário, mas pelo menos durante 30 dias para você ter condição de iniciar um orçamento. Então, mapeie suas despesas diárias todos os dias, você, teus filhos, teu marido, todo mundo marca, e daí no final do mês você apura quanto efetivamente você gastou. Porque senão você vai fazer um orçamento e faz imaginando que gasta X e às vezes você gasta 2 vezes X. Depois disso, quando eu já tiver o esquema mais definido, eu vou fazendo essa manutenção de quanto em quanto tempo? Vou acompanhando toda semana como é que estão as minhas despesas, ó. Porque essa planilha eu posso usar infinitamente. Muito obrigada pela sua participação aqui no Globo Comunidade. Tenha um ótimo dia. Muito obrigada. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Nos vemos no sábado que vem, às 8 da manhã. Até lá. Tchau, tchau.